Graça e paz. Temos o privilégio de ler e meditar na Palavra de Deus, conforme está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Diz assim: Eu lhe suplico como prisioneiro que serve o Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como as ditas no final do capítulo 3. Quais são essas bênçãos? São as bênçãos de livre acesso à presença de Deus pela fé. A bênção de sermos fortalecidos em nosso interior por meio do Espírito Santo que vive em nós. E a bênção de termos Cristo habitando em nossos corações. E a bênção de termos confiança em Cristo e de chegarmos a conhecer a imensa profundidade do amor de Cristo por nós. Então, nós fomos considerados dignos de receber essas bênçãos tão maravilhosas. Portanto, que sejamos humildes. O apóstolo Paulo diz: sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, tendo tolerância uns para com os outros por causa do amor entre vocês. Procurem de todas as formas conservar, por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito Santo dá. Nós somos todos membros de um só corpo, temos o mesmo Espírito e uma só esperança para a qual todos somos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos e em todos nós. Nós devemos agir como quem tem o privilégio de ter todas essas bênçãos. Livre acesso à presença de Deus pela fé, ser fortalecidos em nosso interior por meio do Espírito Santo que vive em nós, e termos a confiança em Cristo e de chegarmos a conhecer a imensa profundidade do amor de Cristo por nós. Tendo recebido tantos privilégios, devemos ser humildes e amáveis, pacientes e tolerantes com os outros. Devemos nos esforçar para vivermos em paz, em unidade uns com os outros, pela submissão ao Espírito Santo de Deus. Tenhamos um só Senhor, uma só fé, um só Pai e um só batismo que salva a nossa alma. O batismo em Cristo e em seu corpo, a Igreja. Esse é o batismo que salva a nossa alma. É o batismo em Cristo e em seu corpo, a Igreja. Esse batismo aconteceu conosco quando nos arrependemos dos nossos pecados e morremos e nascemos de novo como filhos de Deus pela fé. Morremos para os nossos pecados e nascemos de novo como filhos de Deus pela fé. Depois dessa nossa conversão a Cristo, que nos salvou, então somos batizados nas águas como testemunho da nossa conversão. Pois o batismo nas águas é um símbolo da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Nós precisamos também ser batizados no Espírito, o que nos fornecerá o poder para servirmos a Deus. Conforme 1 Coríntios 12, versículo 3, nós vemos que o Espírito Santo nos batiza em Cristo e no seu corpo, a Igreja. Então, o Espírito Santo nos batiza em Cristo e no seu corpo, a Igreja. E Mateus 3,11 nos diz que Cristo nos batiza no Espírito Santo, enquanto o pastor da Igreja é o que nos batiza nas águas. Então, o Espírito Santo nos batiza em Cristo e no seu corpo, que é a Igreja. Cristo nos batiza no Espírito Santo. E o pastor nos batiza nas águas, conforme Mateus 28, versículo 19. Portanto, não é o batismo que salva, pois o batismo é para aquele que creu em Cristo como seu Salvador, sendo salvo no momento em que creu. Então, porque creu em Jesus e está salvo, ele passa pelo batismo. O processo da nossa salvação continua, pois precisamos ser aperfeiçoados cada vez mais em santidade, para que possamos chegar à unidade da fé e a um conhecimento cada vez mais profundo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos batizados
E aí precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Cristo. E esse aprofundamento acontece pela atuação do Espírito Santo em nós, fazendo com que nós vamos caminhando cada vez mais para termos uma unidade na fé e no conhecimento cada vez mais profundo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Somos batizados e crescemos na comunhão uns com os outros e no conhecimento cada vez mais profundo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo continua o seu trabalho em nós, santificando-nos e nos transformando a cada dia, para que sejamos mais e mais parecidos com Cristo Jesus, nosso Senhor e amado Salvador. Sendo assim, santificados progressivamente pelo Espírito Santo, devemos seguir sempre a verdade em amor. Seguir a verdade com atitude de amor. Crescendo em tudo através de Cristo que opera em nós. A gente cresce em tudo através de Cristo operando em nós e através de nós. Por isso, devemos sempre ser renovados pela palavra de Deus na nossa forma de pensar, revestindo-nos do novo homem criado por Deus em verdadeira justiça e retidão. Cristo é o nosso modelo. O Espírito Santo vai trabalhando em nós e nos transformando, nos santificando, à medida que nos aproximemos mais e mais do caráter de Cristo Jesus, nos tornando mais e mais parecidos com Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Sendo assim, só devemos falar aquilo que contribua para a edificação e transmita graça às pessoas que nos ouvem. Devemos ser amáveis, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E assim o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros, amadurecidos no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. O Espírito Santo trabalha em nós para que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. E assim, seguiremos com amor à verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. Dessa forma, nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Debaixo da direção de Cristo, todo o corpo se ajusta perfeitamente, e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Isso é o que o Espírito Santo está fazendo com você e comigo, transformando-nos cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo, nos unindo num só Espírito, num transbordamento desse seu grande amor. Aleluia, glória a Deus.